Lucas capítulo 8, versículos 1 e 2. Aconteceu depois disto que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Deus abençoe a palavra lida para abençoar o nosso coração neste momento. Vocês conhecem casos de pessoas que eram terríveis e se converteram? Eu acredito que sim. Pelo menos nós fomos as pessoas terríveis que Deus abriu a porta da salvação. Mas estou falando de pessoas terríveis e terríveis e terríveis que carregavam mais pecado nas costas do que o próprio diabo. Já ouviram? Já ouviram falar de pessoas difíceis se converterem? Vamos usar esse texto para que nós possamos aprender algumas coisas sobre libertação de Cristo. A libertação em Cristo. De Lucas 8, capítulo 8, versículo 1 e 2. Primeira verdade que nós aprendemos é que os demônios podem entrar nos corpos das pessoas. Maria Madalena estava possuída. Ela não tinha consciência. Uma mulher que vivia sempre dominada por espíritos malignos. Sem consciência, estava tudo dominado. Como é que os demônios eles entram no corpo das pessoas? Eu fiz uma pesquisa, analisei e vou compartilhar contigo. Primeiro, entram nas pessoas que ainda não receberam Jesus como Senhor e Salvador. Todos nascem com essa possibilidade. Pessoas que não são cobertas pelo sangue de Cristo, pelo sangue de Jesus. A salvação, ela é condicional e eu posso me cobrir com o sangue de Jesus. Se estou longe de Deus, eu dou oportunidade para esse tipo de mal acontecer sobre mim. Segundo, entram nas pessoas consagradas aos demônios. Pais e mães que dedicaram filhos aos demônios. Pessoas que se consagram aos demônios. Portas abertas. Terceiro, entram quando as pessoas fazem trabalhos de macumba para acabar com a vida das pessoas. Possivelmente, daqueles que são vitimados pelos macumbeiros ou pelos próprios macumbeiros. Com certeza o Espírito tem esse espaço. As pessoas fazem despacho nas esquinas, nas cachoeiras, portões de garagens, praças públicas. 4. Lamentavelmente, pessoas que foram vítimas de violência estão sujeitas à possessão. Quem pratica aborto abre porta para a possessão. Pessoas que procuram cartomantes, pagam para conseguir casamento, pagam para desfazer casamentos. Meus queridos, a Bíblia ensina que nós temos que fugir. A respeito do desenvolvimento de demônios e a respeito de envolvimento de demônio na vida dos cristãos, o apóstolo São Pedro é uma ilustração do fato de que um crente pode ser influenciado pelo capeta. Vigia, ore. Capítulo 16 e versículo 23 de Mateus. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus e assim da dos homens. Então, preste atenção no que eu vou dizer. Jamais houve exemplo nas Escrituras de que um crente em Cristo sendo possuído por um demônio. A maioria dos estudantes de Bíblia, a maioria dos teólogos acreditam que o cristão não pode ser possuído, porque ele tem o Espírito Santo de Deus. Está morando dentro de si. Base para isso é 2 Coríntios capítulo 12, ou melhor, capítulo 1, versículo 22, capítulo 5, verso 5 e 1 Coríntios capítulo 6, verso 19. Preste atenção mais uma vez. Se buscamos a Deus em nossas vidas e nos revestimos com sua armadura, dependendo da sua força, não da própria nossa. Efésios capítulo 6 fala muito bem disso, do capítulo 6, do verso 10 ao 18.
não temos nada a temer dos seres do mal, pois Deus governa sobre eles. As pessoas não entendem por que sofrem. Elas frequentam ambientes propícios à ação do inimigo, às ações do diabo. As pessoas frequentam centros espíritas, onde rola bebidas alcoólicas, a promiscuidade sexual, uso de drogas, corrupção, ambiente de mentira. Tudo isso são portas abertas para a possessão, para as pessoas estarem escravizadas e amarradas. Quero explicar nesta noite e nesse momento de que o demônio não é gente. Ele veio matar, ele veio roubar, ele veio destruir. Você já ouviu falar de uma famosa Maria Mulambo? É o nome de um demônio lá da Macumba. Presta atenção no que eu vou te dizer. Casa desarrumada, quebrada, remendada, suja, cheio de treco, quintal com mato, resto de coisas indefinidas, não conseguir administrar o tempo, não consegue pagar uma conta sem primeiro terminar, não consegue fazer uma conta sem primeiro terminar a anterior. Tudo isso são portas abertas para a ação do nosso inimigo. A presença dos demônios nos deixa muito inconstante. A presença de um demônio leva as pessoas a não definir sua sexualidade. A pessoa não sabe se é homem ou se é mulher. Sexo impuro. A pessoa não consegue tirar o sexo da cabeça. E pensa em fazer sexo com outro e com outra, e com outro e com outra. Homem querendo beijar homem e mulher querendo beijar mulher. É uma indefinição dos demônios. Deixe-me gastar o grego. Daimonizo é uma palavra grega. Significa de ficar endemonizado, é endemoniado, é opressão e obsessão. Quero te dizer que às vezes uma mágoa antiga é uma abertura para a ação do diabo, a de se verificar a origem das enfermidades. Maria Madalena, ela tinha espíritos malignos e de Maria Madalena saiu. Se de Maria Madalena saiu, é porque entrou. Se saiu espíritos de Maria Madalena, é porque podem sair espíritos de uma pessoa. Nesse tempo de hoje, os demônios estão à soltas como nunca. Essa é uma verdade. Então a primeira verdade é que os demônios podem entrar em nossos corpos. Eu vou retirar nossos. Os demônios podem entrar nos corpos das pessoas. A segunda verdade é que Jesus é poderoso para libertar. Note bem que saíram, e eu vou dizer um aleluia por isso, porque Deus pode e tem poder para libertar. Não interessa como o inimigo entrou, a possessão aconteceu. Como pastor, em atendimentos históricos, a gente pode saber até como o inimigo entrou. Se foi pelo pai, se foi pela mãe, se foi pela forma de vida. Gente, os demônios sabem que Jesus Cristo tem poder. Porque uma vez os demônios ficaram tão irritados que perguntou: Jesus, o que temos contigo? Deixe-me solto, deixe-me arrasar com a vida das pessoas. Colossenses capítulo 2, versículo 13 a 15. Jesus deu autoridade para os cristãos, para a igreja, levar libertação. O Jesus Deus conosco, pela Palestina, ele libertava. Agora na igreja, o Deus em nós, ele continua libertando. Ele ressuscitou e disse que esses sinais seguiriam aos que crerem. Isso está em Mateus capítulo 16, versículos de 15 a 18. Uma terceira verdade: Jesus liberta expulsando.
Expelir é expulsar, é botar para fora. O texto dá a ideia no grego que é propor para fora na marra. É aquela compreensão de que tem que sair, e logo, hoje. Quando alguém toma posse indevida de uma propriedade, ele é invasor, então ele tem que sair. É assim que o diabo faz. Ele entrou, ele tem que ser expulso. Alguém tem que expulsar em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Presta atenção, todos, aprendam uma coisa. Quando Lucas diz, da qual saíram, presta atenção que o texto é detalhista. A expressão grega dá ênfase na palavra, isto é, a expressão de falar é sai. Não pode falar com o diabo com fraqueza, por gentileza. Por favor, ilustríssimo demônio, faça a gentileza de sair. Com demônio, a gente tem que lidar com demônio. Com gente, a gente lida com gente. Maria Madalena era um ser humano, mas o que estava dentro dela eram demônios. Então demônio, você trata com demônio. E se estão dentro das pessoas, precisa sair. Deus deu essa autoridade aos 12, depois deu aos 70, e depois para a igreja toda, para pisar serpentes e escorpiões. Vamos para a quarta. Os que foram libertos têm que se tornar seguidores. A igreja grega afirma que Madalena se retirou para Éfeso, com Maria, a mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, e morreu lá. Outros dizem que Maria Madalena foi para a França. Ela foi reconhecida como uma cristã, e lendo um pouco da história dela, nós percebemos que ela sempre esteve divulgando, anunciando, falando da ressurreição de Jesus Cristo. Como que você é identificado? Seguidores que são reconhecidos por rótulos? Ou sempre se apresenta como alguém ligado a Cristo? Eu, particularmente, sempre me apresento como um cristão ligado a uma denominação. Seguidores de Cristo, de alguma forma, foram libertos por Cristo e salvos por Ele, para que sejam testemunhas e sejam seguidores. Porque esse amor nos constrange. Recapitulando, a libertação de Cristo, nós entendemos que isso pode acontecer. Número 2, apesar de acontecer, Jesus é poderoso para libertar. Terceiro, Ele liberta expulsando, limpando, fazendo a obra completa. Quarto, e que os que foram libertos se tornam seguidores de Cristo. Que Deus nos abençoe. Oremos. Pai querido, neste momento nós queremos agradecer ao Senhor pela bênção da libertação que traz a cruz, a libertação que traz a salvação no teu sangue. Pai querido, neste momento, quem estiver preso, quem estiver com alguma dificuldade narrada nesta mensagem, eu repreendo em nome de Jesus. Declaro libertação, dizendo que o inimigo tem que sair, porque os seres humanos, as pessoas não foram criadas para estarem possessas, mas para estarem livres. Nós repreendemos todo o mal da casa, da família. Pai querido, pessoas neste momento estão entendendo que precisam buscar o Senhor para a libertação, querem saber da limpeza e vão te seguir uma vez libertos para divulgar a liberdade dada pelo Senhor em nome de Jesus. Amém.